Meu nome é Fabiana, sou casada com o Jackson, já tem 16 anos, estamos juntos há 25 anos. Sempre planejamos ter uma família muito grande e ela já começou grande. A primeira gestação foi muito planejada e nós tivemos a surpresa de ter as gêmeas logo de primeira. E foi uma gestação muito tranquila, não foi difícil como todo mundo pensa, motivo pelo qual a gente queria um terceiro filho sempre. O parto das três foram cesárea, das três, né? Das gêmeas e da Pamela. Das gêmeas foi um pouquinho prematuro, né? Agora, na gravidez da Pamela foi a melhor gravidez, porque eu não tive nem... os meses melhores da minha vida, né? Da nossa vida. Era muito plano. Da Pamela eu não tive nenhum problema nem de pressão. Inclusive bem que ela chegou primeiro que eu no quarto. Diabetes no começo, mas não foi controlada com medicamento, só com alimentação. A gente fez a vacina de 4 meses e 5 dias após a vacina de 4 meses foi que apresentou o primeiro sinal, o primeiro que a gente percebeu. Então eu tava aqui em casa sozinha com ela, eu via só uma boquinha mexendo assim, diferente. Eu achei o bracinho dela um pouco esticado, assim, meio duro. Eu falei, mas o que será isso, né? Aí eu vi mais uma vez aqui em casa, e nessa vez que eu vi, ela já tava com a boquinha mesmo, muito, e com o braço muito durinho, eu já associei que isso era uma crise convulsiva. Então eu medi temperatura, não era... E a lei de Murphy, né? Quando acontece, você tá sozinha. O Jack tava em reunião, ele não tava comigo. Peguei a Pamela, enfiei no bebê conforto e corri pro hospital. O segundo episódio dentro do mesmo dia. Eu relatei tudo isso pra médica. Nós ficamos 12 horas na observação. Diante de tudo que eu relatei, do nervoso que eu tava, eles resolveram internar ela pra monitorar. Então vim pra casa, peguei as coisas, as medicaçõezinhas dela, né, vitamina, o que ela tomava, retornei pro hospital. Quando eu retornei pro hospital, eu olhei pra ela, vi aquela mesma boca. Aí eu chamei a equipe de enfermagem, aí ela teve a primeira crise na frente da equipe de enfermagem. E aí já foi uma crise tônico-clônica generalizada, que aí ela já se debateu, né? A terceira crise. A terceira crise, que aí foi realmente mostrou as características. As características, e aí como foi na frente da equipe, né, e do médico, eles já entraram com o famoso Gardenal. E com o Gardenal ela saiu do hospital. E a médica do hospital falou assim, olha, pode ser que ela seja uma criança epilética, a gente não tem como saber, ou pode ser alguma coisa isolada, que aconteceu e não vai acontecer mais. Então nós fomos para um especialista, ele disse a mesma coisa, ou pode ser uma coisa, ou pode ser nada. Então vamos começar a investigar. Também de primeira a gente não achou nada. E aí o que aconteceu? Foi passando o tempo, 4 meses, 5 meses, ela ainda estava bem, ela não tinha tido mais crises. A gente falou, beleza, controlou com a medicação. Aí quando foi de novo na vacina de 6 meses, que repete as vacinas de 4 meses, 5 dias depois, aí ela teve crise, mas aí ela já não era mais, ela teve crise reentrante, entrava numa crise, voltava, é o que o pessoal chama de mal epilético, né? Que a medicina diz mal epilético, quando entra, sai, reentra e sai. Desde os 4 meses, aí ela não tinha tido. Aí com 6 meses ela voltou, e aí desse dia essas crises não controlavam mais, foi a maior internação dela referente à crise, porque a gente não achava medicamento que parasse essas crises. Ela tinha, isso passava e tinha, e aí testava outro medicamento, entrou com o Idantal, que é aquele que o Jackson fala, dobrou a dose de Gardenal, e aí a gente saiu do hospital com ela sedada. Ela já não se mexia mais, ela não tinha som, não levantava a perna, não mexia mais nada, era uma bonequinha de pano. Aí a gente foi procurar uma outra médica, né, que é a médica que é dela até hoje.
E ela pediu de novo uma série de exame, mas ali na hora ela já detectou que a Pamela estava intoxicada com a medicação. Só que a gente tinha que tirar essa medicação dela. E toda vez que a gente mexia, uma gota, porque ela tava com 40 gotas, a gota que era máxima pra ela era 10. A gente tava com 40, a gente demorou 40 semanas pra tirar essa medicação nela. Ela continuava tendo crise. Por conta desses aumentos, a médica falou, para de contar. Eu tinha um contador na mão pra marcar a crise, porque eu já não sabia, tinha hora que eu não sabia mais se era uma, se era a mesma. Era crises em sequência. Quando ela era menor, eu acredito que ela chegou a ter umas 30, 40 por dia. Sem contar os espasmos, né? Que era um outro tipo de crise. E aí a gente começou a diminuir essa medicação. E começamos as experiências dos medicamentos. Então, a gente tirou... a médica falou, vai ter crise, segura o coração, mãe. A gente não tem o que fazer. E assim foram 40 semanas ela sedada. A gente não sabia... Eu perguntei pra médica, ela vai ser um vegetal, assim? Porque ela era um vegetal. Eu só vou alimentar, trocar fralda e dar banho. Ela não vai se mexer, ela não vai fazer mais nada. Ela vai ser assim a vida toda dela. A médica muito, né, polida. A gente não tem como saber. Então tudo isso era muito desgastante, porque a gente não tinha como saber nada. Sim. Então até 1 ano de idade dela, ela teve crise todo dia. Depois que a gente tirou o Gardenal, a gente fez mais algumas combinações de remédio. Essas combinações, elas funcionavam por 1 semana. Tudo que a gente fazia funcionava assim por 1 semana. Diminuía a crise, não cortava, mas diminuía. Mas depois perdia o efeito. O que a gente ia fazendo? Aumentava a dose até chegar no limite de dose. Não dava certo, a gente trocava. Todos a gente fez experiência com vitaminas, que é um protocolo específico para epilepsia. Uma só parecia que tinha feito efeito, porque diminuiu a quantidade de crises que ela tinha. Peridoxal fosfato. Então a gente achava que era alguma deficiência. Então nós fomos fazer um exame específico e o exame não apontou nada sobre essa sendo uma deficiência. As crises voltaram. Não sabíamos que era uma epilepsia a esclarecer, né? A gente não sabia o que era. A gente estava em busca. Com 1 ano de idade, a gente fazia exames. Era ressonância, eletro, exames de sono, exames de eletro 24 horas. A gente se internava para ficar 24 horas monitorando no eletro. Algumas vezes aparecia, outras vezes não aparecia nada. Então era muito instável, a gente não sabia o que disparava, por que acontecia. E a gente percebia que tinha sempre uma febre, né? Que qualquer processo inflamatório nela dispara a crise. Seja um processo inflamatório viral, bacteriano, disparava a crise. Então nós paramos de vacinar a Pamela. Pra ela não ter mais esse problema. Entendi. E com a parada mas nascia um dente... Então tudo, esse 1 ano de vida dela até um ano e meio foi muito conturbado, porque eram muitas crises, muitas internações, era vai e vem no hospital e aumentava a dose, saía um bonequinho de pano, voltava pra gente corrigir de novo, e foram muitas internações. Hoje ainda não tem um diagnóstico fechado. A gente sabe que ela tem uma epilepsia, que não tem medicamento, é farmacorresistente, então é de difícil controle, e a gente não tem uma síndrome apontada, não tem uma... a primeira médica diz que ela cursa com síndrome de Lennox, a segunda médica diz que cursa com Dravet, e o terceiro médico diz que é uma variante de Rett. São as 3 piores epilepsias existentes. E mesmo assim, a gente trata uma forma da epilepsia dela, ela muda para outra. A gente controlava a tônica, entrava a tônica clônica generalizada. Controlava a tônica clônica generalizada, entrava espasmo. Controlava o espasmo, vinha ausência. Então a gente nunca, sempre mudando, a gente nunca conseguia. O que a gente fala em alopático,
o que dá mais certo, né, para ela, o que a gente ainda acredita que ele faça algum efeito terapêutico, porque quando ela tem crises reentrantes, a gente quadruplica a dose e ele corta essas crises reentrantes. Tem o Frisium, que é o remédio que a gente tá mexendo agora, que a gente tá tirando. Por isso ela é muito hipotônica. Ela é toda, né, largadinha. Antes era tudo, né, tronco. A gente tá tentando reduzir esse remédio. Não sabemos se vamos conseguir reduzir essa medicação que ela toma desde 1 ano. É uma medicação de base, né?